Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar da situação em Itália. Itália podia estar a viver de novo uma crise, mas em princípio está a sair de uma crise. O governo, um pouco estranho, que se tinha formado depois das últimas eleições, formado por dois partidos populistas de cores aparentemente diferentes, um de esquerda e até com uma componente quase de esquerda radical, que era o Cinco Estrelas, e um de direita, até com aspectos de direita radical, que era a antiga Liga Norte. Portanto, estes dois, o governo formado por estes dois partidos colapsou no passado mês de agosto, e, por vontade da Liga, que era o segundo partido, Salvini, ministro do Interior, a figura política mais popular de Itália, julgou que era um bom momento para fazer cair o governo, provocar eleições e tornar-se ele o primeiro-ministro. Ele tinha sido apenas o segundo partido mais votado nas anteriores eleições, tinha ganho as eleições europeias, estava à frente nas sondagens, achou que era o seu momento. No entanto, o primeiro-ministro em funções, que era um primeiro-ministro, digamos, de acordo entre os dois partidos, em conjugação com o presidente e com o acordo de um dos partidos da oposição e o antigo partido do governo, o Partido Democrático, conseguiram formar uma nova coligação de governo e evitar essas eleições. Portanto, o Cinco Estrelas acabou por se coligar com o Partido Democrático, que é uma coligação, pelo menos tão contra a natura, porventura ainda mais contra a natura do que a coligação que tinha feito com a Liga Norte. A Liga Norte era a coligação entre dois partidos populistas, agora temos a coligação entre um partido que nasceu na sua retórica contra o Partido Democrático, que se vai acabar por coligar com o Partido Democrático para de alguma forma salvar a pele e salvar de um possível desastre eleitoral. Salvini parece ter sido apanhado por esta manobra, não tem as eleições que desejava, vai passar à oposição e há sobre isto duas leituras possíveis. A primeira é que ele ganha por esperar, a segunda é que este novo governo pode beneficiar da boa vontade das instâncias europeias e ter aquele espaço de manobra que permite a quem está no poder promover, no fundo, quem o exerce e colocar-se numa situação mais vantajosa para, quando chegar o momento das eleições, esvaziar campo político de Salvini. A sua tese, Jaime Nogueira Pinto, é que Salvini pode ganhar estando na oposição. Sim, pode, quer dizer, vamos lá ver, esta política italiana, enfim, isto é uma espécie de vive de geringonças, não é? Porque, de facto, como o Zé Manuel estava aí a sublinhar, esta aliança do Partido Democrático era um partido sistémico e, enfim, que é um partido sistémico que tem uma longa linhagem no sistema. Era um partido que era muito feito do antigo Partido Comunista. Do antigo Partido Comunista, exatamente. Mas também uma parte da democracia cristã. Da democracia cristã, portanto, no fundo era um restos enfim, mas do sistema, e que o Cinque Stelle, sobretudo no início, Beppe Grillo, chamavam-lhes mafiosos, chamavam-lhes coisas tremendas e ainda chamavam recentemente. Portanto, aqui digamos que é uma política feita, porque já nos tinha surpreendido imenso essa junção e essa coligação da Liga, que exatamente começou por ser também um movimento separatista do Norte, depois passou a ser um movimento nacionalista italiano, com o Cinque Stelle, que era um movimento, enfim, populista, mas mais depressa, bastante de esquerda, e agora temos também uma coligação para evitar exatamente eleições, até porque a Liga, segundo as indicações que tivemos nas eleições europeias, praticamente quase duplicou os votos
teve nas eleições europeias, teve 34%, portanto, muito, e o 5 Stelle recuou muito, não é? Portanto, todos recuaram, aliás, a Liga subiu, e além da Liga, há mais dois partidos relativamente significativos na direita, portanto, um é a velha Força Itália do Berlusconi, e outro é um partido, de certo modo, até fascistizante e mais radical, e até, de certo modo, com, digamos, ideologicamente mais coerente, chamemos assim, que é os Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni. Ora, esses partidos, tanto Força Itália, Liga e Fratelli d'Italia, nas eleições europeias fizeram mais de 50%, praticamente 50%, até um pouco mais de 50% da votação. Portanto, há de facto uma tendência, e eu julgo que foi por isso que se fez também esta manobra e esta junção, porque por medo, digamos, uma eleição agora em outubro e que poderia de facto dar uma vitória bastante retumbante a Salvini e, neste caso, ele poder fazer de facto um governo tranquilamente, não talvez de maioria absoluta, mas com alianças com o Berlusconi e portanto seria, digamos, uma correção ideológica, ou digamos, seria uma linha mais ideológica, e portanto eu penso que foi isso que levou, digamos, a este movimento e esta junção de contrários, também muito encorajada talvez pelo próprio Presidente da República. Não há dúvida que o Vaticano também aqui discretamente, mas também está um bocado incomodado com as políticas migratórias de Salvini. Não há dúvida que também, digamos, isso viu-se até pela atitude dos mídia, destes mídia internacionais, mais ou menos identificados com o sistema, os New York Times, Financial Times, etc. Houve, de facto, houve um certo encorajamento e um certo aplauso a esta solução, que vai ser uma solução que vai, com certeza, digamos, do ponto de vista da aritmética parlamentar atual, não é? Está relativamente confortável, não é? Porque o Partido Democrático e o 5 Stelle têm 326 lugares no Parlamento, portanto a maioria absoluta é de 316, portanto aí estão confortáveis. Podem no Senado ter alguma dificuldade, mas também é natural que passem, portanto em princípio este governo passará. Agora, depois é um governo que vai ter problemas muito complicados, desde o orçamento até depois lidar com estas questões, digamos, cruciais da vida italiana, que é de facto a questão financeira e a questão do orçamento, é a questão das migrações, que vão continuar, não é? Porque também passar de uma política de portos fechados para uma política de portos absolutamente abertos também não vai ser muito fácil e não vai ser muito popular, não é? Portanto, aí podemos dizer, Salvini pode ter vistorado neste momento, que para ele seria um bom momento eleitoral, e, enfim, ele estava com expectativas de 38% em sondagens, portanto teria sido um bom momento eleitoral para, enfim, se afirmar como a primeira força política na Itália e para, com eventuais alianças com o Berlusconi e com os Fratelli d'Italia, ter de facto fazer um governo com uma larga maioria que poderia governar 4 ou 5 anos tranquilamente. Vigorado com certeza neste momento esse projeto, mas não quer dizer, vai depender exatamente da funcionalidade desta coligação, não é? E de duas coisas, da funcionalidade no sentido do entendimento entre estes dois parceiros que têm um passado bastante diferente e até com bastante confrontação e, portanto, aquilo que costuma dizer, têm um passado bastante crítico e cheio de insultos, de agravos, de desconfianças, mas também ver como é que eles vão lidar com a situação em Itália, que é uma situação altamente complexa. Claro que aqui não há dúvida que Salvini tinha se tornado um bocadinho
a ovelha negra enfim, da União Europeia, as suas alianças com a Rússia tinham, enfim, mesmo junto dos Estados Unidos, tinham levantado algumas dúvidas, não é? Mas não há dúvida que neste momento é um político neste momento altamente popular. Agora, a sua popularidade em Itália pode, enfim, depende um bocadinho, ele diz que vai fazer uma oposição na rua, não é? Vai fazer uma oposição na rua. O Berlusconi diz que não, que vai fazer uma oposição republicana. Ele diz que vai, ele e a Meloni dizem que vão fazer uma oposição na rua, no sentido que vão fazer manifestações, etc., a partir de outubro. E vamos ver o que é que sai. Isso agora são dados completamente incógnitos, porque dessas coisas pode sair ou de facto um grande reforço da posição dele, mas também pode, enfim, se este governo conseguir governar e melhorar alguns dos problemas da vida italiana, talvez de certo modo o possam neutralizar. É as incógnitas da política. Jaime Gama, eu tinha a ideia que já anteriormente tinha previsto de alguma forma que o Partido Democrata podia movimentar-se nesta direção. Não só o Partido Democrático, mas um conjunto de forças influentes e operantes na Itália. Não é? Incluiu o Presidente. Bom, incluíram também a cúpula do próprio Governo, porque o Primeiro-Ministro Conte, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Economia, manifestamente mais sensíveis aos dados europeus e ao papel europeu da Itália, também contribuíram para este desenlace. A Igreja, porque à Igreja Católica havia duas coisas que preocupavam na questão Salvini. Uma é o uso abusivo de símbolos religiosos por parte de um político. E, em segundo lugar, as posições radicalmente antagónicas de Salvini em relação às posições da Igreja sobre a imigração e ao atual Papa. Esse conflito também havia um dia que desembocar numa retração da Igreja. E as colagens de Salvini e a Steve Bannon... Há controvérsia na imprensa italiana sobre o atual Papa. Aqui nós estamos... A coisa italiana, infelizmente, dentro da própria Igreja. Mas o problema é o de também considerar não somos muito que neste caso havia um conflito realçado até pela aliança entre Steve Bannon e Salvini, um conflito aberto com a Igreja e o Papado. Isso é uma coisa que é nova na política italiana e não sei se essa colagem de Steve Bannon a Salvini também beneficiou em alguma coisa Salvini. Agora, Salvini, que foi um meteoro e fez uma aparição fulgurante na política italiana, dramatizando e explorando bem a questão do medo da imigração desordenada. Ele foi muito ativo nas redes sociais e na forma como conduziu a sua presença, mas praticou um conjunto de atos políticos que o vieram a isolar substantivamente dentro do seu campo potencial de aliados. Uma colagem sistemática a Orbán e à Hungria. Bom, só quem não conhece o papel desempenhado pelos húngaros no Império Austro-Húngaro em relação aos conflitos com a Itália é que pode também exagerar esse tipo de aliança. Depois, a questão da aceitação das políticas da Rota da Seda de Xi Jinping. A recusa sistemática em aplicar sanções à Rússia e uma posição altamente complexa no seio da NATO. Depois, o escândalo das negociações entre uma delegação... São questões de política externa, não é? Sim, mas uma questão... A parte dos eleitores não são... Sim, mas há uma questão que os eleitores são sensíveis, que era as negociações com a Rússia para haver, em troco de compras de gás à Rússia, um financiamento para a Liga. E isso já tem mais a ver com questões éticas e... Não, isso foi divulgado e isso antecede tudo o que aqui aconteceu. E depois o fracasso de Salvini em estabelecer uma relação com os Estados Unidos. Ele foi
a Washington, foi recebido pelo vice-presidente, a impressão não deve ter sido grande coisa, e na cimeira do G7 em Biarritz, praticamente Trump endossou Conte como primeiro-ministro e desconectou por completo dessa linha de Salvini. Porquê? Porque Salvini, digamos, ao fazer esses passos favoráveis à Rússia e favoráveis à China, aí colidiu. Não é que a Trump não pudesse agradar um certo criticismo da União Europeia, mas tudo ao mesmo tempo. E a aliança com a China e com a Rússia não é muito confortável nos esquemas norte-americanos, e foi isso também uma das coisas que contribuiu. O golpe palaciano da cúpula do governo de coligação foi endossado pelo G7. Salvini, porventura, percebendo o cerco, quis fazer duas coisas: pedir os plenos poderes ao povo italiano e apresentou uma moção de censura para derrubar o governo de que ele fazia parte. Eu não sei hoje quais são os indicadores das sondagens sobre a posição em que está Salvini. Ele perdeu um bocado com a moção de censura. Ele estava em 38 baixou, e desceu para 33. E o 5 estrelas subiu. Sim, mas os outros subiram todos um bocadinho, mas sim, não muito. Mas isso, e a reação da Bolsa, a reação da imprensa em geral, a reação até dos inúmeros políticos que habitam a vida italiana, são reações simpáticas em relação ao novo governo. O novo governo tem em consideração também que o Partido Democrático não é neste momento liderado por Renzi, embora Renzi tenha apoiado esta solução. Há até quem diga que ele foi o artífice na sombra de que as coisas se encaminhassem nesta direção. Mas há aí uma boa aceitação, porque é libertar Salvini das funções governativas, e também da parte dos 5 estrelas há um endosso da solução a 79%, o que é muito forte, num referendo eletrónico que dizem os salvinistas que foi o referendo eletrónico mais participado na história da democracia mundial. Eles também estão muito ciosos dessa inovação digital. Uma plataforma chamada Rousseau. De qualquer forma, o Partido 5 Estrelas, ao que parece, tem meio por meio. Uma parte é mais para a direita, uma parte é de esquerda. A direita ligeiramente dominante, 60-40. Mas é um partido que tem uma grande variação consoante as regiões, consoante o líder que protagoniza a política regional, o camarária. No Sul é muito mais de esquerda. Sim. E no Sul é onde tem mais implantação. Sim. E, portanto... E até com uma componente, às vezes, de... social. Não, daquela esquerda folclórica, antiga extrema-esquerda. Sim, assim, que entrou por aí. Radical, porque, no fundo, o 5 Estrelas é um partido que se constitui na contraposição ao establishment do Partido Democrático e à longa duração dos governos do Partido Democrático, porque já não apanha a democracia cristã, que depois ficou agonizante. A Itália tem tido esta capacidade para se renovar politicamente, o que é interessante, porque ao menos passa das palavras aos atos, enquanto em outros países tudo isto é teórico e é imaginário, mas depois nada se concretiza. E na Itália concretiza, porque se nós virmos, desde a Segunda Guerra Mundial, os partidos desapareceram. Os liberais, os republicanos, os social-democratas, os comunistas, os socialistas, os democratas cristãos, os comunistas. Portanto, tem havido... Desapareceram basicamente no quadro de um grande escândalo. Desapareceram, reapareceram. Mas isso significa que a Itália é um campo fértil para a mudança política. Efetiva. Inovador. Agora, quanto à situação económica, a Itália tem um problema, digamos, de não crescimento, e é um problema de desemprego, tem problemas estruturais, tem a situação da dívida, que é muito pesada, tem a situação dos créditos da banca que estão a caminho de ser resolvidos,
créditos não regulares, não performing, a situação está melhor, mas, digamos, as perspectivas são as de que não cresça mais do que 1%. É uma certa estagnação, não é recessão. Note-se que a Alemanha pode ficar em recessão. A situação não é recessão. Depois, Sim, a Itália pode ficar na recessão depois de tem um superávit É um comercial. A Itália tem uma economia, é a oitava economia exportadora e tem um superávit comercial. É uma economia muito fundada em pequenas e médias empresas, muito agressivas no mercado internacional, e é uma economia dinâmica, não é uma economia esclerosada. Portanto, aí, atenção. Depois, tem um déficit grande. Esse déficit era um pouco agravado pela política populista de Salvini, porque baixar a idade da reforma, criar um rendimento mínimo. Atenção, era mais do 5 Estrela que tinha posto esses objetivos, mas Salvini, isso também era remuneratório. Bom, e, portanto, isso é uma coisa que levava o governo a gerir mal as relações com a União Europeia e os limites aos déficits. E a noção de que para este novo orçamento é preciso cortar 23 mil milhões ou aumentar o IVA, porque senão a situação das finanças públicas não tem solução. Acontece que a nova conjuntura europeia, por virtude da situação em que se encontra a economia alemã e da situação política que levou em França Macron a adotar as medidas que adotou, que têm cargos financeiros grandes, vai ser uma União Europeia que vai contemplar, para além da prioridade política, o acolhimento destes seus aliados em Itália, vai ser uma orientação que vai ser mais branda em relação à Itália do que era em relação a um governo que fazia parte de Salvini. E aí eu acho que o novo governo italiano vai ter uma margem de manobra que o atual não tinha. Portanto, veremos. É cedo ainda para fazer um julgamento do que vier no futuro, mas tudo indica que esta solução possa pelo menos completar a legislatura. Depois se verá. Uma daquilo que já se percebeu que vai ser uma das apostas políticas de Salvini, de resto secundada também por Berlusconi, este governo é de novo uma criação da União Europeia, de novo uma imposição externa, sob outra forma, um governo Monti. Sim. Portanto, foi aquele governo que a União Europeia impôs à Itália e que depois, numa altura de crise, enfim, quando correu com Berlusconi, no início, há quase 10 anos atrás. Essa percepção, essa ideia de que há uma permanente ingerência se as coisas eventualmente, do ponto de vista económico, não correrem muito bem e a economia de uma forma genérica não está brilhante a nível global, pode beneficiar quem tem esse discurso? Eu penso que sim, quer dizer, vamos lá ver. O que nós assistimos. Quer dizer, é verdade aquilo que disse Jaime Gama, não é? Portanto, há mais benevolência da União Vai Europeia. haver, mas essa benevolência também pode surgir exatamente como uma espécie de cumplicidade e paternalismo, não é? Perante os eleitores italianos, quer dizer. Aliás, o tom geral dos grandes mídias do establishment, Financial Times, New York Times, etc., é esse tom um bocadinho paternalista, a dizer, sim senhor, agora já estão nos bons caminhos, já tiraram o lobo mau, portanto, vamos ver. Portanto, é evidente que Salvini, Berlusconi, Meloni, todo esse grupo que vai fazer exatamente um bocado, vai insistir, não é? Salvini diz que descender em piazza, não é? Portanto, na rua, e a Meloni também, o Berlusconi diz que não, faz uma oposição republicana, portanto, nas instituições, ou seja, no Parlamento e no Senado, mas é evidente que o tom vai ser exatamente esse, vai ser
a ideia de que, devido ao seu nacionalismo, devido à sua defesa dos interesses italianos, devido à sua política, enfim, identitária e de defesa e de controle da imigração e não sei o quê, que é isso que, de certo modo, cria esta espécie de complô, não é? De complô das elites italianas com a União Europeia. Portanto, enfim, dá uma narrativa desse tipo e penso que politicamente vai ser nessa narrativa que Salvini e Berlusconi eventualmente e Meloni vão jogar. De facto, há aqui uma coisa que eu acho que é sempre muito interessante com a Itália. A Itália, de facto, é a terra de Maquiavel, é a terra de Mussolini, é a terra de Gramsci, ou seja, é uma terra de inovação política. Até porque foi sendo, digamos, e é uma inovação política que tem, precisamente, também, ao mesmo tempo, uma certa, não direi de uma certa capa, enfim, como é mediterrânica, como é latina. Você fala de inovação, mas é pouco pensamento político, não é? Tem, de facto, uma grande originalidade de pensamento político. Quer dizer, não há dúvida que o pensamento político maquiavélico é um pensamento de realismo e que analisa muito bem, de facto, as deficiências das sociedades divididas da Itália, da sociedade fragmentada da Itália, e tem, de facto, receitas importantes sobre o comportamento político e, sobretudo, nas décadas, não tanto no Príncipe, mas na análise da década de Tito Livio, tem, de facto, um pensamento importante. E depois, no século XX, de facto, há uma originalidade de pensamento italiano, por um lado, no campo daquilo que poderia-se chamar da direita nacional, com o fascismo mussoliniano, que é de facto é inovador em termos de pensamento, junta duas correntes importantíssimas do século XIX, que é o nacionalismo e o socialismo, e por outro lado a renovação do pensamento marxista-leninista feita por Gramsci, que é de facto, digamos, uma adaptação que ainda hoje é de certo modo válida e é praticada, aliás, por vários grupos de nova esquerda, às sociedades contemporâneas, não é? A importância exatamente da questão do pensamento, da questão cultural e tudo isso, quer dizer, a substituição, digamos, daquelas posses materiais, daqueles movimentos ou daquelas alterações essencialmente materiais e quase militares do poder pela questão da cultura. Portanto, a Itália tem, de facto, um pioneirismo pensante muito grande. Sim, mas neste caso... Neste caso é a atuação, porque, aliás, estas alianças, aparentemente, não chamarei diabólicas, mas de certo modo contra a natura em que ela está a viver, não é? Porque, no fundo, nós ficamos todos surpreendidíssimos quando surgiu, de facto, a aliança entre o Cinque Stelle e porque, no fundo, era uma aliança entre forças políticas que podiam ter métodos paralelos, mas tinham conteúdos muito diferentes, não é? E a própria evolução da Lega, então... Há uma coisa curiosa, que é, e isso é, os chamados bem comportados parecem que a Itália os devora, não é? Portanto, a Itália devorou Renzi, devorou Monti, os mal comportados, quer dizer, duram muitos anos, não é? Berlusconi continua a sobreviver, enfim, já não consegue chegar primeiro-ministro. A questão é, o que está em discussão é os padrões de bem e de mal. Não, pronto, eu estou a dizer, estou a falar do bem ou mal comportados do ponto de vista daquilo que os são... direitinhos e os menos direitinhos. Do ponto de vista do olhar das instituições internacionais. Sim, também, não sei se essas também são tão bem comportadas como isso. Chamemos assim. Mas o que é facto é que esses primeiros movimentos, outros primeiros-ministros, agora falha-me o nome do anterior, mas um que também esteve na Comissão Europeia e depois foi primeiro-ministro de Itália, foi aquele que trouxe a Itália para o euro, todos eles foram sendo consumidos. Bom, mas esses, digamos, eram primeiros ministros em situações de impasse político. O Renzi não, o Renzi era O Renzi não. O Renzi
que vem, aliás, da democracia cristã de Florença, é alguém que entra no Partido Democrático e depois faz uma performance baseada na ideia da reforma profunda do sistema político. Só que se perde nessa reforma, a transforma numa reforma de alta complexidade, quase imperceptível e insuscetível de ser comunicada ao eleitorado. Ele foi um deus na Itália, até que deixou de o ser, e deve-se muito a ele próprio a forma como a mensagem não passou e depois entrou em conflito com imensas coisas com que tinha que entrar, possivelmente, mas tudo ao mesmo tempo foi incapaz de gerir essa situação. Mas Renzi é quem desencadeia, pela primeira vez, a partir de uma força política, a ideia de que a Itália precisa de uma profunda reforma. Renzi, de certa forma, mergulha um pouco na problemática que é levantada pelos Cinco Estrelas. Não é tanta problemática da Liga Norte, porque a Liga Norte, quando era Liga Norte, tinha uma agenda política separatista e de criação da Padânia e de não assunção da Itália na sua globalidade. Depois passou a ter uma agenda também mais para o sul, deixou de chamar do norte, passou a chamar-se Liga, mas na duração do percurso e quando também percebe que o Força Itália de Berlusconi vem para baixo e está já em níveis muito baixos e pretende ir buscar esse eleitorado. Mas não nos esqueçamos, o Salvini e a Liga tiveram um grande resultado nas eleições europeias. Claro. Cresceram 23 deputados. Claro. Mas depois há a atitude de Salvini em relação à forma que vem a ser escolhida. 28. 28. Cresceram 23. Ah, sim. Cresceram 23. Claro, cresceram 23, mas tiveram Sim, 28 sim. deputados. E o PD desceu, e o próprio Cinco Estrelas também desceu. O Salvini teve um resultado retumbante nas europeias. Mas depois a forma como gera esse capital político na própria Europa e ostraciza muito a ideia que leva à adoção da solução Ursula von der Leyen, da atual Presidente da Comissão, isso também lhe faz ter que pagar um preço político grande no campo conservador. Porque não nos esqueçamos, Salvini mantém um discurso para dentro de Itália em relação às instituições europeias que não lhe dá capital de negociação dentro das instituições europeias. E numa conjuntura que era difícil para a União Europeia, o campo de flagelação em que ele se colocou, muito superior ao de Marine Le Pen, muito superior ao dos polacos, muito superior ao do próprio Orban, mas talvez com Orban é que ele tenha tido mais proximidade, é uma coisa também que lhe iria criar poderosos inimigos. E dentro do seu próprio governo, e dentro do seu próprio país, o Presidente da República, que é originário do Partido Democrático, o Primeiro-Ministro, que agora prossegue com uma benção grande da União Europeia e dos Estados Unidos, Conte, os próprios ministros mais sensíveis à área externa, o de negócios estrangeiros e o da economia, pois bem, foram movendo os seus passos para que, quando Salvini dá o salto e desencadeia a operação, quer plenos poderes, moção de censura, vamos a eleições, tudo isso se concita para lhe barrar o caminho. E em Itália parece que a tradição tem sido quem desencadeia uma crise perde. Ele aí foi demasiado ousado. Sanguíneo. É um tifose. É um tifose. E ele também, contra ele, joga o facto de os próximos meses serem meses, em princípio, baixos da crise migratória, não é? Portanto, os meses de inverno navega-se menos, há menos barcos a chegar aos portos, portanto haverá menos
menos tensão Mas Salvini é um caso um pouco como o que está a passar no Brasil, e que é uma questão que representa também um potencial de dano para estas correntes políticas criadas não na base de ideias sistémicas ou de valores da direita conservadora, mas de oportunidades mediáticas e de comunicação rápida, Twitter, Instagram, redes, que é a de revelarem, quando chamadas à governação, uma enorme impreparação para gerir problemas complexos que são os problemas das sociedades atuais. Portanto, aquilo que é um grande apelo no jogo da emissão de opiniões por fluxos rápidos, depois, quando testado na prática sobre a resolução das questões, põe à prova e demonstra como esse tipo de capacidade não é muitas vezes compaginável com as exigências de uma boa governação. E por isso é que em muitos países a primeira onda do populismo está a sofrer alguns reveses, porque na Eslováquia, na Roménia, na Moldova, na República Checa, na Turquia, já se pode ver um início de declínio eleitoral dessas correntes, que tiveram imenso apelo. A Turquia teve 20 anos de governos com essas características e com muito sucesso económico e competência. Sim, e muito mais competência que os governos anteriores. E agora começam a perder, enfim, ao fim de 20 anos. Há um ciclo. Há um ciclo, mas é um ciclo bastante longo, muito longo e duradouro. Além disso, mas é um ciclo que agora também começa Pronto, a ver-se. Além disso, há uma... não é eterno. Não é nenhum ciclo eterno. Além disso, há Se as regras democráticas forem mantidas, nenhum ciclo. Uma das raros questões, ciclos podem ser eternos, a não ser para questões, a Baviera. uma das questões fundamentais em relação a esta eclosão rápida de lideranças tuitadas é a da revelação da falta de substância no plano da gestão de uma sociedade moderna. Mas aqui há uma separação também que a gente observa, por exemplo, no Brasil. O que é que pensaria Mussolini de Salvini? Tinham lá no partido não sei, em que lugar, com uma farda. Mas mais bem vestido. Sim, tinha. Não, Mussolini se arrumava essas não coisas. Não andava a passear-se. Não andava a passear-se nas praias como ele andou a passear-se. Sim, Mussolini também ia às praias. Sim, mas não andava a fazer aquela figura. No período inicial e mais duro da Liga do Norte e da separação da República da Padania, iam todos presos. Isso não tenho dúvida alguma. Não, mas o que eu acho em relação, por exemplo, no Brasil vê-se bem isso. Quer dizer, o presidente, ou o candidato, ou o político tem um determinado comportamento e que, enfim, é o que é, mas depois as equipes governamentais são diferentes. Quer dizer, aliás, isso aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos com o Reagan. O Reagan também não governava, quer dizer, agora escolhia. Quer dizer, hoje acho que nos sistemas... Atenção, o Reagan, comparado com mas na altura, atenção, é um intelectual. Jaime, atenção, mas distinto. Na altura, eu bem me lembro, e você também bem se lembra, que na altura as coisas todas que hoje disseram do Trump, diziam-se do Reagan, que era um ator, que era completamente, que ia levar-nos para a guerra nuclear, que ia, aliás, eu acho que os soviéticos até acreditaram nisso. Mas a evolução às vezes se encarrega-se por comparação de fazer de monstros do passado verdadeiros intelectuais sofisticados, em comparação com os que o mundo é aparecem. diferente, por amor de Deus, mas o mundo nesse aspecto é todo diferente, na esquerda também é, quer dizer, de facto, o tipo de governação que hoje tem, a maior parte dos líderes políticos são muito básicos, não é só os populistas, os líderes políticos são muito básicos e até porque chegaram a uma questão, aliás, que é mais barato, até porque de facto houve uma decadência enorme. É inimaginável, por exemplo, ver um presidente de França, depois de todo o dinheiro que ele está a gastar, manter-se com 34%, 35% de aprovação pública como o Macron se mantém, não é? Que é um nível muito abaixo, muito abaixo do Não, do e Trump. por amor de Deus, Mas a França sempre se caracterizou por manter a boa opinião sobre governos e dirigentes durante uma semana. Uma semana passada da eleição começam Macron, a descer até ao abismo. Eu não sei se Macron não está
tem níveis... Nos últimos anos, os presidentes têm andado muito mal. Desde Sarkozy para cá, que nunca nenhum endireitou. Mas começaram assim, por ter cotas altíssimas. O Chirac não teve este percurso, e antes do Chirac não era assim, não é? Claro. O Chirac era de outra era. Claro. Portanto, todos eles eram outra era, exatamente. Com o Sarkozy, com o Hollande, e agora com o Macron, tudo aquilo tem... Banalizou. Por amor de Deus, para níveis muito baixos. A gente até aqui, sem dúvida. A gente até aqui tem uma coisa, a linguagem política, e não só dos políticos. E são três políticos muito diferentes. Mas muito dos... Quer dizer, Sarkozy, Hollande e Macron, não podemos imaginar três pessoas mais diferentes. Muitos dos comentadores políticos e dos jornalistas tratam da política. Por amor de Deus, as imagens são tiradas de duas coisas que dá a impressão que é aquilo que eles acham que as pessoas sabem, naturalmente têm razão, que é do futebol e do trânsito, por amor de Deus, quer dizer, é o cartão amarelo, é a luz verde, é a luz encarnada, é o fora de não sei o quê, quer dizer, o discurso está muito baixo, quer dizer, mas isso é um fenómeno universal, não é só... Também tínhamos que ir atrás e ver em que aqui entre nós está muito baixo, sistema de mas como ainda há bocado, antes conversávamos há pouco, está muito baixo, mas de vez em quando temos debates que nos recordam a República Romana, como o de ontem no Parlamento Britânico. Sim, até com uma retórica shakespeariana. Mas lá está, mas aí está bem, mas aí apesar de tudo o Boris Johnson é um homem das humanidades. Sim, mas todos eles, claro. Até com um dos deputados, que é uma das grandes figuras deste Partido Conservador e do Boris Johnson, reclinado como se estivesse no triclínio. Exatamente, o Rei Smoke, exatamente. Olhar para trás. Sempre muito bem vestido, sempre muito bem vestido, sempre depois. Não, mas isso ainda, vá lá, ainda valha-nos isso, não é? Valha-nos isso, porque o resto estamos, de facto, ou é essas imagens, ou então é aqueles enredos muito técnicos que, enfim, que as pessoas também não quer dizer, então a discussão em Portugal praticamente não há política. Portanto, passa-se por aqueles enredos muito técnicos já, se o imposto não sei o quê vai ser assim, se a reforma, se o emprego é, os primeiros empregos são de 6 meses e depois, quer dizer, são coisas, a política de certo modo morreu um bocado em alguns aspectos. Mas no entanto, em Itália, com um partido como o partido de Salvini, com a manutenção de uma força como a Força Itália, como é que se explica a presença tão duradoura de forças como os Fratelli d'Italia? Porque a Itália tem, de facto, uma tradição, lá está, tem tradições políticas profundas. Eu lembro-me que há muitos anos nós dizíamos que em Itália havia um jornalismo de direita e uma literatura de esquerda. E em França era o contrário, havia uma literatura de direita e um jornalismo de esquerda, isto nos anos 60, 70. A Itália tem, de facto, e por exemplo, a ver-se a Meloni, tem um discurso muito intelectualmente e doutrinariamente muito articulado e muito, quer dizer, bastante mais, aliás, nesse aspecto que o Salvini. Portanto, há de facto uma diversificação, por exemplo, nessa área da direita. Que é uma direita autoritária, uma direita... Mas o grupo mais, digamos, doutrinalmente... Ainda há um grupo que é o Casa Pound. É o Casa Pound. O Casa Pound, que esse é mais fascista puro, não é? Mas a Meloni é mais uma mistura, porque, por exemplo, ela naquelas questões do género, etc., tem tomado posições muito duras e muito intervenientes, mas aí também há uma mistura forte de um certo conservadorismo tradicional e espiritual nessas matérias, não é? Que o fascismo não era assim tanto, não é? O fascismo nessas coisas não era nada conservador até. A começar pelo próprio Mussolini. Uma das coisas mais extraordinárias da política italiana é que a seguir à Segunda Guerra Mundial permanece um partido fascista de Jorge Almirante. E que é fundado em 46. Sim. 46 está E esse fundado. Partido, que tinha muita gente que tinha estado na República de Saló e que não tinha inibições políticas legais, atuou, teve margem forte de atuação e depois, gradualmente, vem evoluindo para um partido
dirigido por Gianfranco Fini, sim. que é um partido De governo. essencial na sustentação da democracia italiana quando se desagrega a democracia cristã e os socialistas. Um partido que chega quase a ter E votações perto dos partido 20%. responsável. E foi Gianfranco Fini quem iniciou, por exemplo, o recomeço das relações com Israel. Com Israel, exatamente. Foi quem modificou profundamente esse campo e o levou para uma orientação conservadora, mas plenamente inserida no sistema político europeu, no sistema ocidental, um notável político. E de grande aceitação em Itália, até junto da própria esquerda italiana, por esse trabalho e pela sua qualidade intelectual e política. Portanto, há também aí, nesse campo, muita vitalidade. Sim. E é muito curioso, porque havendo uma grande, até porque o sistema eleitoral sempre proporcionou isso, o sistema, agora claro que teve reformas, mas o sistema tradicional, rigorosamente proporcional, de facto, dava uma grande atomização e, portanto, dava a presença no Parlamento de grupos de radicais fascistas, até grupos radicais trotskistas ou de extremíssima esquerda, mas de facto aí havia uma certa convívio parlamentar e em várias crises, por exemplo, o Almirante negociou com os comunistas coisas, quer dizer, havia uma socialmente as pessoas encontravam-se e falavam-se. Aliás, temos nesta situação presente os antigos dirigentes do Partido Democrático, da Lema, que não se portavam Renzi, criaram um partido livres e iguais, que não fazia parte da coligação eleitoral de esquerda, mas que agora até tem uma certa postura construtiva em relação a este novo governo. Enquanto, por exemplo, uma senadora como Emma Bonino está na oposição a este governo. É interessante verificar como essa linha do Partido Radical... É um laboratório insubstituível. Bem, e terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.